Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, começou a 34ª rodada. Começamos com um bom jogo, não vou falar que foi um jogaço, mas foi um bom jogo. Começamos a 34ª rodada com o jogo Vasco da Gama em casa contra o Atlético Paranaense, o Furacão. Quanto é que foi o jogo? Vasco da Gama 1, Furacão 1. Meu Deus do céu! Quando é que o Atlético Paranaense vai ganhar uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro? Pô, só tá faltando 4 rodadas. Deve ter mais 2 jogos fora de casa, não vai ganhar uma. Vai passar o campeonato inteiro sem ganhar uma partida fora de casa? Complicado. E o Machão da Gama, e o Vasco da Gama? Tava ali a 1 ponto da zona de rebaixamento. Com esse empate fica 2. Fica dramática a situação do Vasco, porque a tabela do Vasco, os jogos do Vasco são complicados. São complicados. Agora o Vasco, se não estiver enganado, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. Cara, é complicado. Complicado. O empate, é lógico, o Atlético Paranaense não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Ele continua ali ainda brigando pelo 6º lugar na Libertadores. Vamos esquecer a Sul-Americana para o Atlético Paranaense. Com esse empate vai 49 pontos, se não estiver enganado, 49. Tá ali ainda. Tá ali ainda. Ou a 48, será? Um negócio assim. Sei que tá 1 ponto. O Atlético Mineiro estava ganhando do Paraná de 1-0. Nesse momento que eu tô fazendo a filmagem, acabou o jogo do Vasco Atlético Paranaense agora. O Atlético Mineiro estava ganhando de 1-0 do Paraná. Gol de pênalti do Fábio Santos, parece. Então estava ganhando. Vai aumentar um pouquinho a distância. Se continuar esse resultado, o Atlético aumenta um pouquinho essa distância. Passa de 1 ponto para 3 pontos, na verdade, né? Porque, acredita 1 ponto, isso. Vai para 3 pontos de diferença, 2 pontos. Agora nem fiz o cálculo, porque aí o Atlético vai a 51 e o Atlético vai a 48 ou 49. Isso aí que aumenta um pouquinho a diferença. Mas continua na briga. Continua na briga. Então o empate para o Atlético Paranaense foi bom. Diante do resultado, o Atlético estava perdendo até o finalzinho, conseguiu o gol aos 48, 49 minutos do segundo tempo, saiu a bola, acabou o jogo. Ou seja, o empate foi excelente para o Atlético Paranaense. Para o Vasco foi um castigo. Foi um castigo por quê? Porque depois que fez os gols aos 26 minutos do segundo tempo, recuou todo. Apesar do Vasco ter dado um azar desgramado. Perdeu o Rildo e o Ramon no primeiro tempo, machucados. O Rildo fez falta, o time do Vasco caiu quando o Rildo saiu. Não tinha como mudar, o Valentim ficou sem saber como mudar, ele não teve opção. Aí o Kelvin não tinha mais condições no segundo tempo. Bota quem? Botou um volante, botou o De Sábado. Puxou o Atlético Paranaense todo para dentro. Atlético Paranaense, depois que tomou o gol, foi todo para cima. Não estava organizado. O gol do Atlético Paranaense não foi de um time organizado como foi no primeiro tempo. Foi na pressão. O Atlético Paranaense fez mais o gol pelo fato do Vasco ter recuado muito. O Vasco ficou todo dentro da área. Ficou sem saída de contra-ataque, os jogadores não conseguiram segurar a bola, e o Atlético foi jogando bola dentro da área, bola dentro da área, bola dentro da área, e até que numa dessas conseguiu o gol. Mas foi mais na força do que na categoria. A categoria foi até menos, foi mais na força. Ficou batendo, jogando bola dentro da área e acabou saindo do gol. Então o resultado foi melhor para o Atlético Paranaense. Mas vamos lá fazer uma panorama rápida do jogo aqui. Primeiro tempo, a meu ver, melhor do que o segundo. Apesar de no segundo tempo ter saído o gol de pênalti bobo do centroavante do Atlético Paranaense, todo atabalhoado, passou por cima do jogador do Vasco, bateu nele, derrubou, todo atrapalhado, acabou fazendo pênalti, foi pênalti.
que o jogador do Vasco bateu e converteu. O jogo no primeiro tempo, nitidamente você via, vamos lá, colocar um tabuleiro, vamos lá que se o campo fosse um tabuleiro, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Vasco, você via nitidamente o time do Atlético Paranaense mais organizado. O time do Vasco, lógico, o tempo do treinador com o clube faz diferença. O repertório do Atlético Paranaense era muito maior do que o do Vasco. Você via que o Atlético Paranaense, quando o Vasco ia sair, o Atlético Paranaense botava 5 jogadores próximos da área do Vasco para obrigar o Vasco a dar chutão. Isso é treinado, mas tem que ter tempo. O time do Atlético Paranaense aumentava a sua linha. Uma outra coisa, o goleiro... um outro detalhe. Que goleiraço esse goleiro do Atlético Paranaense. O Santos. Goleiraço. Goleiraço. O do Vasco foi bem também. Você via ali o Atlético Paranaense bem organizado, como eu falei. Além dessa marcação-pressão, fazer o Vasco ter que dar bicão pra frente, um outro detalhe, você via que era ensaiado. Quando o Santos pegava a bola, que ele ia dar chute, o Santos ia dar chute com a perna direita. Ou seja, a tendência é que ele jogue a bola pro lado esquerdo. Se ele virar mais o corpo, ele pode até jogar pro lado direito. Mas com mais força, com mais qualidade, vai pro lado esquerdo. O que o time do Atlético Paranaense faz? O time do Atlético Paranaense corria todo pro lado direito. E só o Nicão corria pro lado esquerdo. Umas 2 ou 3 vezes aconteceu isso e a bola caiu no pé do Nicão. Já próximo à grande área do Vasco. Isso é treinado, precisa de tempo. Então você viu um time bem mais organizado. Mais organizado. O time do Vasco, você via que o time ia na força, na velocidade, mas o time do Vasco demora a voltar. E ficava um buraco no meio de campo. Esse buraco, se o Atlético Paranaense tem algum jogador... Olha, desculpa meu amigo torcedor do Furacão. Pô, mas o Wellington é ruim. O Wellington é ruim. Ruim. E o pior é que eu vi nos comentários o treinador pedindo para ele trabalhar melhor a bola. Ele não sabe tocar a bola. Ele não sabe tocar a bola. Ele é horroroso. Desculpa, meu amigo, eu já vi que teve alguns que falaram não, que ele é bom. Ele não é bom, ele é horroroso. No meu time, nem de pelado eu coloco o Wellington. É impossível não ter ninguém no Furacão melhor do que ele. Alguém que saiba marcar um pouquinho, saiba sair jogando. Ele, na boa, ele destoa do time do Atlético Paranaense. Minha visão. E o jogo ficou bem aberto. O jogo ficou bem aberto. Chance para ambos os lados. As melhores chances foi do Vasco. O Santos intercedeu uma muito bem. Depois a outra ele fechou bem o ângulo. Eu acho que foi até o Rildo que tirou muito do gol. Teve chance o Atlético Paranaense. Agora, tanto o Vasco quanto o Atlético Paranaense tem o mesmo problema. Na verdade, todos os times brasileiros têm esse problema. E é grave. 2 problemas. Tomada de decisão. O jogador brasileiro, atacante, decide errado. Decide errado. O Rafael Veiga recebeu uma bola no segundo tempo, de cara pro gol. Ele tinha que bater de primeira, filho. Não. Primeiro ele foi ajeitar a bola para depois chutar. O jogador do Vasco chegou. Então a tomada de decisão do futebol brasileiro é errada. Os jogadores decidem errado. O penúltimo e o último passo. Conclusão. Conclusão do jogador de brasileiro é horroroso. Horroroso. Por isso que não sai gol, filho. Por isso que não sai gol. Hoje, se tanto Atlético quanto o Vasco tivesse um pouquinho mais de discernimento para tomada de decisão e um pouquinho mais de habilidade, categoria, calma para conclusão, esse jogo não teria sido 1-1. Ia ser no mínimo 2-2. Mas esse é o futebol brasileiro. É por isso que a gente não tem centroavante. O último centroavante de nome da seleção que colocava medo em alguém era o Adriano. Não temos mais. Gosto muito do Arthur do Ceará. É muito bom jogador.
Mas, continuando no jogo, o jogador do Atlético Paranaense, pô, o centroavante é muito bom. Mas ele é meio grosso. Faz gol, tá? Mas ele é meio grosso. Não é aquele centroavante forte, que tem uma certa habilidade. Ele é meio grosso. Ele também peca muito na tomada de decisão. Mas não é mau jogador. O centroavante do Atlético Paranaense é bom jogador, mas eu acho do Ceará melhor. O Arthur do Ceará, o centroavante, eu acho melhor. Ele tem um repertório melhor. Então os dois times pecaram muito nisso. O Vasco começou melhor, depois deu um pouquinho de campo para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, aos poucos, no primeiro tempo, foi dominando o jogo. Foi dominando o jogo, foi trabalhando melhor a bola, foi dificultando a saída de bola do Vasco. O Atlético Paranaense não foi muito superior, porque o Wellington não ajuda em nada. O Wellington não ajuda em nada, é um homem nulo no meio de campo. Se tivesse um cara com mais qualidade no meio de campo no lugar do Wellington, o Atlético Paranaense tinha dominado mais o primeiro tempo. Mas o jogo foi desenrolando com chances, o Vasco tendo que ir para cima, dando contra-ataque para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense saindo. Foi um bom jogo no primeiro tempo. Bom jogo, muito bom jogo. Ramon saiu machucado, o Vasco não sentiu. Mas quando o Rio saiu, o Vasco sentiu muito que perdeu velocidade por um lado. Só tinha um Kelvin pelo outro, perdeu velocidade por um lado. Ele botou o Giovanni Augusto e jogou o Galhardo para o lado. Ele teve que se encontrar. Até se ele encontrar, o Vasco deu uma caída, aí o Atlético dominou ali os 10, 12 minutos finais do primeiro tempo. Então, jogo muito corrido, muito bom, mas no finalzinho o Atlético Paranaense foi melhor, jogando pelas pontas, por um lado, pelo outro, com o Nicão, com o Marcelo Cirino. O Vasco também tentando botar velocidade com o Kelvin, tentando botar velocidade com o Rio. O Rio estava fazendo uma boa partida, o Ramon também. Ou seja, acabou perdendo o lado esquerdo todo. Acabou perdendo o lado esquerdo todo o Vasco da Gama. Fez falta pro Vasco da Gama, muita falta. O Pikachu, Max Lopes, fez muita falta, muita falta. Mas o Vasco estava ali, tentando. O Galhardo foi bem, tentando, mas terminou o primeiro tempo um pouquinho melhor o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense era mais organizado. A impressão que dava, já viu quando pega um tabuleiro e faz um X, ó, o zagueiro tem que ficar aqui, o lateral aqui, os dois volantes aqui. Aí você vê que quando o Atlético Paranaense voltava, eles ficavam exatamente naquela linha. Você vinha a linha de zagueiro do Atlético Paranaense completamente reta. E você viu o Vasco voltando meio desorganizado, meio bagunçado, meio que correndo atrás do jogador do Atlético Paranaense. Mas isso é compreensível pelo tempo que tem de treinamento com o Valentim. Mas terminou 0-0, um jogo bom de se ver. Segundo tempo, a mesma coisa. O jogo foi para cima, o Vasco foi para cima, o Atlético Paranaense tentando sair no contra-ataque. Só que aí o Atlético Paranaense, a meu ver, deu uma desconcertada um pouquinho. Aí ficou mais parelho o jogo, porque o Vasco já estava meio desorganizado mesmo. E o Atlético Paranaense deu uma desorganizada também. Então ficou na força, ficou na vontade. Os dois indo na vontade, meio perdidos, faltando mais um pouquinho de concentração, faltando um pouquinho mais de organização. Aí foi na força. Os dois times estavam na força, na vontade, na garra, querendo ganhar. E assim foi o jogo. Foi indo o jogo, por um lado, por um outro. Alguns jogadores sumindo um pouco. O Cirino deu uma sumida ali no jogo, o tanto que acabou saindo. Mas os times continuaram tentando, os dois querendo o jogo. Isso que é bom de se ver, os dois querendo o jogo. Até que saiu o pênalti do Vasco. Pênalti bem marcado, o jogador do Atlético Paranaense todo atabalhoado. E olha que isso já teve bola à trave no primeiro tempo. No segundo tempo, teve bola à trave do Atlético Paranaense. Começou o jogo, ou seja, primeiro tempo tivemos 2, 3 chances para cada time. Segundo tempo, também tivemos chance. Meteu na trave, meteu uma bola na trave. O Pablo, o centroavante, uma bela virada, bateu na trave, vai ser um golaço se entra. Bateu na trave, saiu. Um bonito chute. Bonito chute. E o Vasco indo para cima. O Vasco tentando. O Atlético Paranaense
A impressão que eu dei é que defensivamente estava um pouquinho melhor do que o Vasco, estava um pouquinho mais segura do que o Vasco. A do Vasco estava já batendo muito cabeça, já meio apavorado, principalmente que o meio de campo estava ficando... Tinha um buraco no primeiro tempo, continuou um buraco no segundo tempo, mas o Vasco foi para cima e conseguiu o pênalti e fez o gol. A partir daí, o Vasco recuou inteiro. O Vasco recuou inteiro para trás. E deu a bola. Não quis ficar com a bola. Abdicou da bola. Nos 26 minutos, abdicou da bola. E o Atlético Paranaense foi todo para dentro. Todo para dentro. Thiago Galhardo teve um grande contra-ataque. Pegou a bola para o lado direito, pegou no meio de campo, entrou dentro da área e chutou. Santos fez um defesaço. Ele é um goleiro calmo, ele é um cara frio. O Santos lembra muito o cara que era assim, goleiro frio. Dois goleiros que eu vi. Tafarel e o Dida. Eram goleiros frios. O cara dava o chutão, ele pum. Parece que não tinha acontecido nada. Ele é um cara muito frio. E fez essa defesa do Galhardo. E depois teve uma outra defesa, acho que com o André Rios. Num outro contra-ataque, com o André Rios, que ele pegou a bola, ele podia passar ou chutar, ele chutou, ele pegou quase dentro do gol, mas com uma frieza danada, uma calma danada. Por isso que eu falo, é um goleiraço o goleiro do Santos, o goleiro do Santos do Atlético Paranaense. E o Vasco teve essas duas oportunidades de ampliar o marcador, fazer 2-0, matar o jogo. Mais uma vez eu digo, falha de conclusão. Foi mérito do goleiro? Lógico que foi, é um goleiraço. Mas se ele tivesse batido melhor, enviesado por um lado, para o outro, falha de conclusão. Erro de decisão, tomada de decisão de maneira equivocada. O que aconteceu? Não fez o gol. Ficou todo atrás, teve que sair o Kelvin, botou o De Salvo, daí que o time não saiu mesmo. Atlético bateu. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Furou. Furacão empatou. 1-1. Merecido? Minha opinião. O empate foi merecido. O Atlético Paranaense não merecia perder. Agora o Vasco fica enrolado a 2 pontos. Foi o primeiro jogo da rodada. A gente não sabe o que vai acontecer. A 2 pontos aí, a princípio, da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, com esse empate, ainda não ganhou nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente não estiver enganado, né? Acho que ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, fora de casa. E continua ainda na briga lá pelo G6. Mas foi um bom jogo, uma série de erros que acontece no futebol brasileiro normal, mas muito bom jogo e um placar, a meu ver, justo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, conto com a participação de todos, coloque aí a sua opinião. Tô certo, tô errado, fala aí, sem ofensa. Então, valeu, torcedores do Vasco, que tá triste, tá preocupado, e tem que ficar com a tabela do Vasco preocupado. E a Atlético Paranaense tá triste porque mais uma vez não ganha, fora de casa. Mas tá na parte de cima da tabela, tá tranquilão e continua brigando ainda pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.